Meus amigos, boa tarde. Eu vou tentar contribuir um pouco com o que está acontecendo na situação atual. Desculpem porque o vídeo realmente ele precisa ser artesanal, porque a finalidade é contribuir e não conseguir likes. Está me preocupando muito o andamento das eleições para o outubro próximo, sobretudo após ler pela segunda vez seguida o levantamento do Instituto Paraná e do Instituto Ibope acerca das intenções de voto do eleitor para outubro próximo, sobretudo em relação a senadores, deputados federais e governadores. Então me chamou a atenção foi a expressiva quantidade de eleitores que hoje dizem-se indignados com a corrupção, mas que têm intenções de voto para poder manter os mesmos parlamentares, porque olhando sobretudo o resultado do Instituto Paraná, que eu distribuí para alguns aí via link de PDF, é impressionante a predominância da cor verde nos candidatos que representam a reeleição. E por que isso daí eu vejo como algo problemático? Porque hoje eles já estão no franco interesse de inviabilizar o nosso orçamento para 2019. Eles estão ampliando as concessões, eles estão ampliando as despesas, o que requer necessariamente por imposição constitucional em que sejam apresentadas as receitas, e receitas têm a ver com a arrecadação de impostos. Então, apenas para tentar dar um direcionamento nessa conversa, nessa breve conversa, gostaria de ressaltar que quem manda no país é o legislativo, é ele quem legisla nas três esferas, municipal, estadual e federal, para que o chefe do executivo, prefeito, governador, presidente, execute o que ele legisla. Então, sobretudo em questão de orçamento, que é o que mais me preocupa atualmente, é a questão hoje de quantas concessões que eles estão mantendo, de quantas novas despesas que eles estão criando, que vão ultrapassar os limites de arrecadação, que hoje arrecadamos a nossa carga tributária nominal dizem ser 28%, todavia alguns especialistas já denunciam que a carga tributária real ela é superior a 32%. Isso tudo no ano de 2019 permitiu com que a lei de orçamento anual, que é a execução na forma de lei elaborada e autorizada pelos deputados e senadores, que o presidente da República ele execute, sobretudo em redistribuição para 26 estados e 5.565 municípios. De sorte que esse ano nós conseguimos arrecadar, com essa carga tributária já escorchante, 5,1 trilhões de reais. Todavia, a nossa despesa, nós somos uma sociedade cheia de direito e absolutamente perdulária. Eu digo perdulária porque, só para dar um exemplo mais próximo, em dezembro, absolutamente todas as prefeituras estavam no vermelho. Todavia, a própria sociedade exigiu festas de virada de ano e carnaval no início do ano. Então, para quem já estava devendo ter que avançar no orçamento para atender a sociedade, teve que contar com recursos vindo do setor privado, que mais adiante eles vão pedir renúncia, remissão fiscal, isenção ou qualquer tipo de ferramenta legal para que possa compensar a despesa em ajuda ao prefeito em atendimento à sociedade. De sorte que nós estamos hoje ultrapassando já a casa de 3,1 trilhões de reais, além dos 5,1 trilhões previstos na lei de orçamento anual. Então, os deputados e senadores autorizaram, o presidente converte esse excedente, esse cheque especial, a entrada no vermelho da conta pública, em títulos e vende esses títulos, e a China acaba sendo o principal comprador dos títulos da dívida ativa pública brasileira. Então é por esse viés que eu vou iniciar a conversa acerca da minha preocupação.
Então, só um detalhe, vamos relembrar que o senador Romero Jucá, do MDB, ele liderou uma caravana de, no início, 18 partidos e findou com 21 partidos, de deputados representantes dos 32 partidos, ou seja, 21 para 32 significa quase 70% de partidos que foram em Pequim, participaram do Congresso Anual do Partido Comunista e foram signatários de acordos de compromisso. E o próprio senador Romero Jucá, muita vontade, ele falou sobre isso na TV Senado. Então, só para relembrar, sendo proprietário da maioria dos títulos da nossa dívida ativa pública, a China acaba tendo uma interferência muito positiva, sobretudo na recuperação do nosso parque fabril, das nossas fábricas. Vamos relembrar que temos 13 milhões de desempregados e o setor de produção ele é o que apresenta a maior quantidade de desempregados. Vamos relembrar também que a China, hoje, ela detém a maior quantidade de ações dos 5 principais portos do país, além de também ser proprietário da maioria das ações da estrutura da nossa rede de produção e de distribuição de energia elétrica, fora a estrutura de transporte, dos modais de transporte, sobretudo o rodoviário, também estão investindo no ferroviário, um pouco menos no lacustre e no fluvial, mas estão investindo pesado. E eles têm essa preferência porque eles têm não só a nossa dívida na mão, como dizia Maquiavel, se quer descontrolar um país, controle sua dívida, e assim outros pensadores falaram a mesma coisa, é o que está acontecendo. Então hoje nós temos esse problema estrutural muito grande. A China, inclusive, quem lembra que ano passado prometeu na recuperação da Petrobras, investimentos na Petrobras, na Eletrobras. Eu não sei que pé ficou porque a mídia parou de falar sobre esses assuntos. Então o que me preocupa exatamente, vamos partir desse ponto. Primeiro, o MDB, que a sociedade que diz que é contra a corrupção, ela acaba dando ao MDB, nos níveis de município, estado e federação, a maior quantidade de parlamentares, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, não de deputados federais, mas de senadores. Enfim, o elenco de predominância do MDB é muito grande, e partido, agremiação pela qual o senador Romero Jucá tranquilamente disse que levou 18 e depois 21 partidos a se comprometerem com os objetivos econômicos do Partido Comunista Chinês. Esse é um fato. E o que ocorre é que, lendo essas intenções de voto, o cidadão que, em tese, estaria cansado de corrupção, tem a tendência de reeleger exatamente os parlamentares desta legislatura que estão produzindo ferramentas orçamentárias que irão simplesmente inviabilizar a nossa vida político-econômica em 2019. Isso é muito grave. Só para lhes dar um detalhe, salvo engano, em maio nós tínhamos cerca de 30% dos 5.565 municípios que ainda não tiveram todo o retorno dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios de 2017, maio, e tiveram que entrar no cheque especial do orçamento de 2018 e ficaram devendo para muitas empresas e muitas fontes não públicas de recurso, o que nos leva diretamente à necessidade de uma incidência nos nossos bolsos em volume de tarifas extras, multas, novas arrecadações. Isso a gente vê no dia a dia, olha o percentual de aumento das nossas contas de luz, contas de serviço público, limpeza urbana, iluminação pública, bombeiros, distribuição de água, seja lá o que for, tudo isso vem aumentando sistematicamente porque os prefeitos simplesmente, do que eles enviam da arrecadação de impostos de qualquer item, bem ou serviço que é produzido no seu município ou vendido no seu município, mais de 60% sobe
às mãos da esfera federal para esperar uma redistribuição não equitativa. Outro detalhe, mas isso seria alguma coisa muito densa. Então a minha preocupação é tentar lhes alertar acerca disso. Nós estamos, o eleitor, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou inferindo, a partir de leitura de artigos de articulistas, eu tenho assistido bastantes debates, bastante painéis, tenho lido diariamente os editoriais e artigos do Estado de São Paulo, do Globo, Folha de São Paulo, e tem sido nítida a preocupação desses articulistas para falar acerca do grande e grave problema fiscal que nós estamos permitindo, por distração ou desinteresse enquanto eleitores, que os deputados e senadores promovam agora, nesse segundo semestre. E o mais paradoxal que vem a ser que o cidadão intenta em reconduzi-los ao mesmo lugar. Então, resta-nos uma pergunta: até onde o cidadão, o eleitor, ele de fato quer amadurecer para ter um país melhor? Não para nós, que, sobretudo a minha geração, não acredito que nós tenhamos nos próximos 20 anos qualquer tipo de solução estável, como gostam de dizer os politicamente corretos, sustentável, que se sustenha sem ter que ter interferência de ajuda de nenhum objeto ou força estrangeira. Nós somos um país rico, contudo, nós somos extremamente dependentes, ainda somos extremamente dependentes de investimentos de pessoas de fora. Então, pensem nisso, procurem conversar mais com seus familiares, as pessoas próximas, para que prestem bem atenção em quem nós estamos reconduzindo para o Congresso em âmbito federal, as Assembleias Legislativas e Governo de Estados. Uma boa tarde a todos.